Esse vídeo é muito importante e eu preciso que você veja ele até o final. E por que o governo norte-americano soltou um relatório mostrando toda a verdade, escancarando toda a verdade, tudo o que aconteceu desde a origem, do encobrimento do Estado, a corrupção que aconteceu, enfim, tudo o que aconteceu na época da pandemia. Na época, Bolsonaro foi chamado de muita coisa, de negacionista, de fascista. Toda a verdade. É importante que você veja esse vídeo do início ao fim. Porque ontem, o subcomitê sobre a pandemia do coronavírus da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, o Congresso americano, divulgou um relatório sobre a pandemia e sobre as lições aprendidas e os caminhos a serem seguidos. São 513 páginas de conteúdo sobre tudo o que você pensar relacionado à pandemia. A origem do Covid-19, as falhas no laboratório de Wuhan, a falta de fiscalização das agências federais americanas sobre a empresa que operava o laboratório, as fraudes nos programas sociais durante a pandemia, o Estado encobrindo as cagadas e os crimes dos agentes públicos e tudo que você puder imaginar. Uma das afirmações feitas pelo relatório é que a obrigatoriedade de vacinação não era amparada pela ciência. Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, eu estou citando ipsis literis praticamente o relatório do Congresso. Vocês lembram que todos os que falavam sobre isso eram negacionistas, né? Não é que a vacina é o chip do Bill Gates que vai te causar câncer, não. Vejam só o que diz o texto do relatório. Embora os 5 principais mandatos federais de vacinação contra a Covid-19 já tenham sido revogados, anulados ou encerrados de outra forma, ou seja, foi tudo para o espaço aquela obrigatoriedade, suas consequências permanecerão por muitos anos. Os mandatos de vacinação contra a Covid-19 fizeram com que pessoas perdessem os seus meios de sustento, esvaziaram as forças de trabalho nos setores de saúde e educação, reduziram a prontidão e o recrutamento militar, provocaram hesitação em relação às vacinas, que é muito importante, as pessoas ficaram assustadas se era obrigatório, diminuíram a confiança na saúde pública, violaram liberdades individuais, aprofundaram divisões políticas e interferiram na relação entre pacientes e médicos. Não é o Paulo, é o Congresso americano. Além dessas consequências severas, a base científica dos mandatos de vacinação contra 2019 era altamente questionável. Os mandatos ignoraram a imunidade natural, a obrigatoriedade, né? Ignoraram a imunidade natural. Quanto que a gente falou disso no ar, meu Deus? E era chamado de fake news pelo consórcio. A estratificação de risco dos vírus. Caramba, quanto que eu falei disso? Os riscos de eventos adversos associados à vacina, que eles diziam que não existia. Está tudo documentado. Bem como o fato de que as vacinas não impedem a propagação de Covid-19. Eu não podia falar essa merda aqui no YouTube que derrubava. O primeiro strike que eu tomei foi no YouTube por causa disso. Enquanto isso, como estabelecido pela Subcomissão Especial em audiências anteriores, os funcionários federais de saúde frequentemente exageraram o poder das vacinas, aprofundando divisões políticas com declarações como a pandemia dos não vacinados. Isso é mais um exemplo de como a orientação e as políticas da administração Biden, que aconteceram no Brasil da mesma forma pelo consórcio, se afastaram amplamente dos limites das evidências disponíveis, enquanto proclamavam orgulhosamente que estavam, abre aspas, seguindo a ciência. Para que, diz o relatório, para eles, porque eu disse, né, because I said so, era o suficiente. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Quer ver outra semelhança? Página 300 do relatório. É afirmado que foi descoberto que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e outros órgãos de saúde pública insinuaram falsamente que a ivermectina era usada exclusivamente para cavalos e vacas. Eu lembro do filho da puta do eunuco invertebrado que ficava dizendo, junto com os outros do consórcio, o remédio para gado, remédio para cavalo, sei lá o que dizia. No relatório, eles afirmam que a ivermectina é aprovada pela FDA para tratar certos parasitas em humanos e que a implicação de que o uso era somente para cavalos era completamente falsa. É dito que o governo federal utilizou agências de saúde para promover o medo sobre o remédio como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Vocês lembram de alguém mais que afirmava que ivermectina e hidroxicloroquina não era para ser tomada? Que ia matar, etc. Olhem, por exemplo, essa reportagem do Estado de Minas. YouTube vai proibir vídeos que recomendam cloroquina e ivermectina, entenda. Reportagem da BBC. Ivermectina, como falsa ciência criou crença de que remédio milagroso. O Globo. Lembra disso? Enquanto o Bolsonaro defendia tratamentos ineficazes contra a Covid-19, iniciativas se espalhavam pelo país. O Bolsonaro ainda brincou, né, dando para uma ema lá, a cloroquina. Então, entenda, por que esse relatório é importante? E dava para eu ter feito um programa inteiro sobre a cloroquina, sobre o relatório, dava para fazer um programa inteiro. Mas eu estou trazendo isso sob um aspecto específico. Como a parte central desse inquérito Alexandre
é a suposta disseminação de notícias falsas relacionadas ao Covid. Lembram que eu mostrei esse gráfico aqui alguns programas atrás? Lembram desse gráfico aqui? Está aqui. Ataques às vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias à pandemia. É um dos pontos centrais dos inquéritos do Alexandre. Dos gangsters do governo. Digo... Repito. Leiam o Government Gangsters do novo diretor do FBI nomeado pelo Trump, Kash Patel. Leiam o livro. Porque são os gangsters do governo do Brasil e dos Estados Unidos. Vejam o grau de doença mental. É uma doença mental dessas pessoas. Doença mental mesmo. Pessoas que usaram um problema real de saúde pública como ferramenta para censura e perseguição de oposição política. Essas pessoas aqui, esses desgraçados, gangsters do governo dentro da Polícia Federal. Enquanto tinha vovó morrendo, pai de família morrendo por causa dessa doença. Pessoas tendo a sua vida arruinada, seus empregos, seus comércios, seu estado psicológico, adolescentes, crianças tendo seu desenvolvimento atrasado, adolescentes em depressão. Esses caras, pessoas mergulhando em drogas, em álcool. Esses caras estavam transformando doença em arma política. E eu volto a dizer que eu não estou falando só de Alexandre. Eu estou falando de todos os gangsters do governo debaixo dele. E os de fora do governo. Porque, de novo, isso só foi possível com a mídia. Então, leiam esse relatório. Manda para mim, por favor, de novo, o link, João, que eu vou botar no meu Twitter para quem tiver VPN. Acabou tudo que eu já entreguei. Mandei isso, inclusive, para a defesa do Bolsonaro, para a defesa das pessoas. Quando fosse defender desse aspecto, simplesmente anexa ao relatório do Congresso americano. Aí fala, discute com o Congresso, pô. Quem é o STF? Tem mais autoridade que o Congresso? Não. Ninguém mais cai nessas balelas. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Ficar com Deus, porque eu fui!